Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre equação quadrática. Hoje nós vamos falar do delta. Tal como todos nós sabemos que para podermos calcular o valor das raízes de uma equação quadrática, um dos elementos fundamentais é a fórmula delta. Então, hoje nós vamos abordar sobre isso. Temos um pouco de noção do que é. Então, quando nós falamos do delta, nós estamos a falar do discriminante da equação quadrática. Mas, bom, o que é o discriminante da equação quadrática? Nós, ao calcularmos o valor de delta, que a fórmula é essa, de b ao quadrado menos 4 vezes ac, nós, ao calcularmos o valor de delta, logo que nós obtivemos os resultados, nós conhecemos o comportamento das raízes. E também, quando nós usamos o delta também para distinguirmos um dos vértices de uma função quadrática. Isso vamos abordar nas próximas aulas. Tal como nós sabemos que uma equação quadrática, só por dizer quadrática, nós sabemos que é do segundo grau. E sendo de segundo grau, nós sabemos que, sendo de segundo grau, a equação tem duas raízes. É o que nós chamamos de x1 e x2. E essas raízes, o comportamento dessas raízes é distinguido pelo valor do delta. Vamos ver mais o que eu refiro. Nós temos aqui as três condições: delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Tal como nós podemos ver aqui na descrição, quando nós calculamos numa equação, quando o valor de delta for maior que zero, nós devemos saber que essa equação quadrática tem duas raízes reais e distintas. E quando o valor de delta for igual a zero, nós devemos saber que a equação tem duas raízes reais e iguais. Quando nós falamos de algo real e igual, quando falamos de um número real e igual, nós estamos a falar do mesmo número. Nós falamos de 2, um número real, 2 e igual. Estamos a falar de dois números, 2 reais e iguais. Nós estamos a falar do próprio 2. Então, aqui, no delta igual a zero, temos duas raízes reais iguais, querendo dizer que temos uma única raiz. E aqui, na última condição, temos delta menor que zero. Quando o delta é menor que zero, isso quer dizer que nós não teremos, isso quer dizer que a equação não tem raízes, não tem uma raiz. Isso nós vamos ver ao andar das aulas. Depois de calcularmos, vais perceber como é que se diz isso. Hoje vamos calcular vamos calcular os valores de delta dessas três equações, para vermos quais são as raízes, qual é a condição das raízes, ou qual será o comportamento das raízes. Na próxima aula, vamos usar as mesmas equações para calcularmos o valor das raízes. Mas hoje, vamos só calcular o valor de delta. Vamos começar com esse. X ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Primeira coisa que nós devemos saber
que nós devemos fazer ao calcular o valor de delta, primeira coisa é colocarmos a fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a segunda coisa que nós devemos fazer é tirarmos os valores de a, nesse caso o coeficiente linear, o valor de b, aliás, o valor de a, de b, o coeficiente linear, o valor de a, o coeficiente quadrático e o valor de c, o termo livre. Vamos ver. Qual é o valor de a? Tal como nós estudamos na aula passada, quando nós falamos de valor de a, nós estamos a falar do coeficiente quadrático. Nós estamos a falar do valor que está acompanhado pelo x ao quadrado. Nesse caso aqui não temos valor, mas vê-se que é 1. Então, o a é igual a 1. E o b, qual é? É o valor que está acompanhado pelo x. X só é esse, 3. E o c é o termo livre. Termo que não está na cadeia, não está acompanhado. Nesse caso é o menos 4. Agora vamos calcular delta. Nós já temos o valor de a, b e c. Vamos ver aqui. Vamos substituir nessa forma. Delta é igual a quanto? B ao quadrado. Quando nós falamos do b ao quadrado, nós estamos a falar do 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Menos quanto? Menos 4. Vezes o 1. Menos 4 vezes o 1. Vezes o menos 4. Vamos ver. Delta é igual a 9. Vamos ver aqui. Menos 4 vezes menos 4. Isso vai ser igual a mais 16. E nesse caso, o delta vai ser igual a 25. Delta vai ser igual a 25. Voltando nessas nossas condições, primeiro vamos ver o valor. Esse valor de delta é maior que zero. O valor de delta é maior que zero. Então, nós aqui prolongando no cálculo das raízes, nós devemos saber que nessa equação nós teremos duas raízes reais e distintas, tal como vem aqui a condição. Então, agora vamos calcular essa segunda. O x ao quadrado menos 4x menos 4 igual a 0. Vamos tirar os valores de a. O a vai ser igual a 1. O b vai ser igual a menos 4. E o c vai ser igual a menos 4. Calculando, vamos colocar o valor. Vamos colocar a fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Desculpa, não estava a perceber. O delta vai ser igual a quanto? Menos 4 ao quadrado. Isso é o mesmo que dizer o menos 4 vezes menos 4. Isso é igual a 16. Menos 4, que é esse da forma, vezes 1 vezes o menos 4. Vamos ver. Delta é igual. Desculpa, aqui tem que ser o mais. Delta é igual. Nós aqui temos o 16. Menos 4 vezes 4 é igual a menos 16. Então, desta vez, delta vai ser igual a 0. Delta é igual a 0. É só nós vermos a condição. Isso quer dizer que essa equação, x ao quadrado menos 4x, o mais 4 é igual a 0, vai ter uma única raiz. Nesse caso, vai ter duas raízes iguais. Tal como diz a condição.
Vamos ver essa última equação. É o x ao quadrado mais o 2x mais o 1 é igual a 0. Vamos calcular. O valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a 2 e o valor de C é igual a 1. Primeiro, vamos colocar a fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Vamos ver. Delta. Qual é o valor de A? De B? É igual a 2. É igual a 2 ao quadrado, isso equivale a 4. Menos 4 vezes o 1 menos 4 vezes o 1 e vezes o 1. E o delta vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Nós aqui também temos as mesmas condições. Então, aqui, essa equação também terá duas raízes reais e iguais. Vamos pensar numa outra equação que pode ter nenhuma raiz real. Nesse caso, que vai ter essa condição de delta menor que o 0. Podemos colocar essa equação x ao quadrado mais o 2x mais o 5. Vamos ver. É igual a 0. Aqui o A é igual a 1, o B é igual a 2 e o C vai ser igual a 5. Qual será o valor de delta? Delta vai ser a B ao quadrado 4 menos 4 vezes o 1 vezes o 5. Nesse caso, o delta vai ser igual a 4 vezes menos 4 vezes 5 é igual a menos 20. Então, nesse caso, o delta vai ser igual a menos 15. Menos o 15. Nesse caso, o delta é menor que o 0. Tal como nós vimos, essa condição aqui, essa nossa equação, x ao quadrado mais 2x mais 5 é igual a 0, não terá nenhuma raiz real. Então, caro estudante, caro amigo, nós chegamos ao fim dessa nossa aula sobre o delta, sobre o cálculo do delta. Convido-te a assistir os próximos vídeos para aprendermos a calcular as raízes da equação, também para obtermos mais aulas. E, consequentemente, convido-lhe a subscrever-se no nosso canal para podermos crescer. Muito obrigado.